A audiência com o presidente Lula na semana passada em Brasília foi regada de algumas surpresas. A ideia inicial dos movimentos sociais, dos ribeirinhos e dos indígenas era de conversar somente com o presidente, mas o gabinete acabou recebendo algumas outras personagens. Uma dessas pessoas que estavam sentadas ao lado do presidente Lula foi o bispo do Xingu, que está aqui ao meu lado e que foi quem intermediou a conversa com o presidente. Dom Herve, o que foi que aconteceu nessa audiência? Bom, a história é comprida. Começou já no mês de março, em que, quando no dia 19 de março, eu consegui uma audiência com o Lula. Eu já naquele tempo pensei que poderíamos intermediar um encontro do presidente com representantes da sociedade civil organizada de Altamira. Mas recebi o aviso de que ele me receberia em audiência um dia antes e não poderia articular mais nada. Mas eu fui lá. E naquela oportunidade eu pedi insistentemente ao presidente que ele escutasse o outro lado, e não apenas o setor energético do governo. E que Altamira teria muita coisa para lhe falar. Aliás, eu disse para ele, muita coisa que ele recebe aí do setor energético do governo não é bem contado. E nós, em Altamira, não recebemos as informações de que necessitamos. A gente coloca esse projeto só do lado positivo, com muitas vantagens, com consequências excelentes para a população e tudo, e ninguém fala das consequências imprevisíveis e, uma vez feita a barragem, irreversíveis. Então, ele precisa ouvir o outro lado. O Lula, naquele tempo, aceitou e até queria, de um dia para o outro, organizar essa audiência, e eu disse, não, vamos devagar, e pedi para ele, então, que em qualquer outro dia que pudéssemos nos encontrar. Finalmente, no dia 22, agora de julho, o presidente Lula nos recebeu. E como você mesmo falou, tinha mais gente do que nós pensávamos. Nós imaginávamos que era uma audiência só com ele, mas foi dividida em duas partes essa audiência. A primeira, com o setor energético, tinha todos os chefes e os responsáveis pela Eletronorte, Eletrobras, IBAMA, e o setor energético do governo, tá, do outro lado. Do lado de cá, éramos nós, ainda sem o presidente. Ribeirinhos, índios, representante do sindicato e das Resex, também um professor e dois procuradores da República, além também da Melo, da Antônia Melo, que representou também a Fundação e o movimento Xingu Vivo para Sempre. E aí começou a conversa com os outros. No início, eles se mostraram um tanto, diria, autoritários. Eles achavam que todos nós estávamos praticamente mal informados e começaram até a criticar um pouco que o livro que foi editado era ultrapassado e por aí vai a história. Mas o que mais me impressionou é a maneira como o nosso pessoal falou e reagiu. Era uma discussão de alto nível. A chegada do presidente Lula. Segundo a agenda que foi nos colocada, teria sido assim. Primeiro, nós falamos com os representantes do governo. Depois, um dos nossos iria fazer nada mais do que uma síntese daquilo que foi falado. Quer dizer, uma única pessoa ia falar. Eu fiquei numa situação muito delicada. Eu pensei, esse povo veio de Altamira, veio de tão longe, e tem uma expectativa de falar pessoalmente com o presidente, olho no olho, como eles mesmo falaram, e agora de repente não podem falar. E aí consegui, logo com o chefe do gabinete, Gilberto Carvalho, que pelo menos dois pudessem falar. E aí, claro, quem vou escolher? Eu teria que escolher o professor, que estava com todos os dados, inclusive com slides, e o Felício Pontes como procurador da República. Agora fiquei com muita pena, dizendo, e os ribeirinhos, e os índios, e a Melo, e o Idalino, e o outro procurador, como que vai ficar? E enquanto os dois falaram, eu estava sentado ao lado do presidente e eu soprei no ouvido dele. E disse, presidente, eu peço uma coisa ao senhor, ouça esse povo, ouça esses pobres que estão aí sentados. Aí ele disse, deixe comigo. E então ele mesmo abriu o verbo e disse, até brincando,
O primeiro que vai falar é o cara pintado lá. Era o índio que estava a rigor. E ele começou. E fiquei impressionado como esse povo falou. Como esse povo falou, todos. Quer dizer, não gaguejaram, não ficaram nervosos. Falaram realmente como se fala com alguém a quem a gente quer bem, mas também tem coragem de dizer tudo o que está pensando. Quem menos falou fui eu. Por quê? Porque eu falei com ele no dia 19 de março, sozinho. E então eu entendi que minha missão agora, como pastor e como bispo do Xingu, não era eu falar em nome do povo, já que o povo estava aí representado, eu fazer o povo falar. O senhor considera essa reunião como um marco histórico? Sem dúvida. Primeiro, já em Brasília, o pessoal me falou, é um fato inédito. Nunca aconteceu nenhum projeto desses que o governo quer implementar. Aconteceu que uma delegação, uma representação da sociedade civil organizada foi recebido pelo presidente. E tem mais. Foi previsto que o presidente ficasse meia hora. E olhe lá, ele ficou 1 hora ou até mais. Ainda segundo o bispo, a contraposição do pesquisador Célio Berman aos dados apresentados pelo setor energético brasileiro quanto à potência de energia que Belo Monte vai gerar causou susto ao presidente da República. Outra dúvida, a imprensa nacional divulgou ontem em vários sites de notícias que ninguém sabe qual é o preço de Belo Monte. A Eletronorte fala em 7 bilhões, mas análises de empresas do setor falam em até 30 bilhões. O professor, por exemplo, disse, olha, estão falando em 11 mil megawatts. Isso seria possível no pique, quando o Xingu está carregando as águas, na época das águas grandes. Mas, na época do verão, quando o nível da água baixa, o Xingu não tem possibilidade de gerar esses 11 mil. Mas apenas 4 mil ou até menos. E aí, naturalmente, começa o estudo da viabilidade financeira. A gente até hoje não sabe se vai gastar 22 bilhões ou 30 bilhões para um empreendimento que 4 ou 5 meses durante o ano não funciona. E então, logicamente, o presidente da República levou, de certa maneira, um susto. Dizendo, e exigia logo que fizessem uma análise, um estudo sintético para ele. Ele exigia isso do próprio setor que estava lá representado, que fizessem isso quanto antes para ele. Isso significa omissão de dados ao próprio presidente Lula? Eu diria, eu achei, ao menos notei naquela hora, o presidente não estava informado do jeito como ele deveria estar informado. Afinal de contas, é o número 1 do Executivo do Brasil. Então, a assinatura dele tem que ter o sustento de toda a credibilidade. E se as informações não vazam para ele, então como ele pode assinar um projeto da monta como poderia ser a barragem? A audiência também discutiu preocupações não só sociais na região, mas ambientais. Lula, segundo Dom Ervin, falou ainda em dívidas do Brasil com os atingidos por barragens ao longo de toda a história do país. E chegou a dizer que Baubina, por exemplo, é o monumento da insanidade. Ele falou isso textualmente. E então, neste ponto também, eu fiquei impressionado que ele admite que houve falhas. E o setor energético está desacreditado. A Eletronorte e a Eletrobras estão desacreditados porque até hoje não conseguiram sanar essas dívidas. E o Lula está no segundo mandato e até hoje também esses organismos ainda não conseguiram sanar essas dívidas. Essa reunião ela chamou a atenção e incomodou muita gente no Brasil inteiro. E o senhor é taxado como o bispo que é contra o desenvolvimento da região da Transamazônica e do Xingu. O que o senhor diria para essas pessoas que ainda têm essa impressão do senhor? Bom, essa impressão eu simplesmente dou uma risada, porque quem é mais em favor do desenvolvimento sou eu. Eu sempre, desde que estou aqui, eu sempre lutei, pelejamos e olhamos o progresso desse povo, mas um progresso que mereça tal nome. Desenvolvimento não é jogar dinheiro na mão de alguns poucos. Desenvolvimento, para mim e para todo mundo que tem ainda consciência e que tem o bom senso, desenvolvimento está ligado à saúde, à educação,
à segurança, aos transportes, à habitação e todas essas coisas que colocam a pessoa humana no centro da preocupação. A garantia de uma próxima audiência. Ele depois disse 4 vezes, eu não vou empurrar esse projeto goela abaixo de ninguém. Nós vamos ter que discutir. E disse, olha, Dom Ervin, ele me chamava Dom Ervin, olha, Dom Ervin, ele disse, não é a última vez que nós nos encontramos aqui. Ele já está prevendo uma outra audiência com mais pessoal, representando Altamira, esses setores aí que serão os atingidos.